Um navio cruza o oceano em direção à costa do continente. O capitão desse navio planeja passar próximo à zona Aloud, com o intuito de passar despercebido de piratas e navios de guerra, mas o seu navegador logo avisa. Essa região é desconhecida e já afundou muitas embarcações no passado. Até dizem que o mar neste lugar é amaldiçoado, e lá reside alguma coisa que busca por sacrifícios, algo sombrio e monstruoso. A bordo deste navio estão 100 escravos que serão vendidos no continente, a tripulação principal e mais um membro clandestino que logo é descoberto. Ele é Julian, um garoto de 14 anos que se infiltrou no navio com o objetivo de chegar ao reinado para trabalhar e ganhar dinheiro. Julian tem cabelos longos e é coberto de cicatrizes e possui uma certa frieza e até indiferença com os outros e sua situação atual. Os marinheiros logo decidem matá-lo, pois não podem se dar ao luxo de dividir os suprimentos com mais uma pessoa durante a viagem. Mas Mira, uma mulher grávida de cabelos pretos, defende o menino, dizendo que vai dividir suas porções com ele. O restante dos escravos se junta a ela e acabam acolhendo o menino. Mas os marinheiros alegam que ele terá que trabalhar por 2 pessoas e com menos comida durante a viagem. Os escravos acabaram criando um senso de comunidade entre si. Eles se ajudam, trabalham para aqueles que não são capazes e se certificam que cada um tem uma mínima porção de alimento durante um dia. Eles só têm um ao outro, pois os marinheiros os agridem e maltratam constantemente por qualquer erro ou por qualquer um que se destaque ou faça questionamentos. Algum tempo se passa durante esse percurso todo e Julian e Mira acabam se aproximando e desenvolvendo uma relação de quase mãe e filho, ao ponto de que os dois decidem viverem juntos quando conseguirem pagar pela própria liberdade no continente. Durante a noite, o clima muda rapidamente. O céu fica completamente escuro e cobre a lua e as estrelas. O mar também fica escurecido, fica violento e ondas fortes se chocam com o navio. Cada baque desestabiliza o navio e o risco do poder do oceano virá-lo cresce cada vez mais. As águas salgadas despertaram e desejam novos sacrifícios. Apavorados, os marinheiros decidem se livrar dos 101 escravos para deixar o navio mais leve e ter mais suprimentos para sobreviver a essa situação. E depois eles podem alegar que tudo foi perdido durante a tempestade. E assim, um a um, todas as pessoas começam a ser assassinadas pela tripulação do navio. Esta é a premissa inicial de Centúria, um mangá criado por Toru Kumamori que teve sua publicação iniciada em 7 de abril de 2024. Foi lançado na revista digital da Shonen Jump, a Jump Plus, e pode ser lido oficialmente em inglês na plataforma Manga Plus. Atualmente a obra tem cerca de 55 capítulos publicados e segue em andamento. Também existem traduções de fãs em português pela internet afora se você for procurar. Um detalhe muito curioso é que o Toru Kumamori é o 4º ex-assistente de Tatsuki Fujimoto, autor de Chainsaw Man, Goodbye Eri, Look Back e outras obras, a publicar um mangá de sucesso. Ele se junta à turminha do Tatsuya Endo, de Spy Family, Yuji Kaku, de Hell's Paradise, e Yukinobu Tatsu, de Dan Dan Dan. Cara, eu não sei qual é o segredo do Fujimas. Esses 4 com certeza adquiriram um molho ao trabalharem sob as asas dele. Cada um desenvolveu um estilo próprio e bem distinto. Eu fortemente recomendo você dar uma conferida nas obras desses 4 autores. Centúria é o trabalho mais recente e menos conhecido desses frutos que Fujimoto ajudou a crescer. É uma fantasia sombria, ou seja, um clássico dark fantasy. História sobre sobrevivência, busca pela normalidade, família, poderes malignos e profecias obscuras. É difícil discutir as inspirações da obra sem alguma confirmação oficial do autor, mas é impossível não traçarmos algumas comparações com grandes clássicos como Berserk e Claymore. O mundo opressivo, cheio de perigos, os combates violentos, a estética medieval e até mesmo as partes mais introspectivas e contemplativas da história e dos personagens. Inspirações ou não, Centúria certamente explora ideias parecidas sob um olhar novo. A diferença deste mangá é que a escala dele é menor, mais íntima. A história e o mundo têm seus mistérios e tramas que envolvem o continente e o reinado inteiro, mas o autor escolhe focar em Julian e os outros personagens que estão em sua volta. Julian não é alguém especial, escolhido ou predestinado, é uma vítima das circunstâncias que sofreu. Mesmo que ele acabe seguindo o caminho de se tornar um grande guerreiro ou até mesmo em se tornar uma figura conhecida pelo reino, essas coisas são apenas consequências das dificuldades que ele tem que enfrentar durante o decorrer do roteiro. O garoto tem objetivos e aspirações bem simples. Elas são proteger seus significantes e viver em paz. E para entendermos isso, eu vou voltar para a narrativa e contar como tudo começou de fato.
As partes da história em que eu vou falar sobre vão do capítulo 1 até o capítulo 4, que seria mais ou menos o primeiro volume desse mangá. Julian foi vendido pela própria mãe quando ainda era criança, por pouquíssimas moedas de prata. Sua mãe seguiu em frente e nem mesmo olhou para trás. Ela estava contente com o negócio que havia acabado de fazer. Agora, esse menino pertencia a um ferreiro violento. O homem o torturava e punia por qualquer erro e questionamento, geralmente com ferro quente, já que foi assim que o garoto conseguiu as cicatrizes que tem pelo corpo. Esse ferreiro fazia trabalhar o dia inteiro na forja quente, para depois dormir em um celeiro sem nada para o proteger do frio da noite. Infelizmente, Julian passou alguns anos vivendo com este ferreiro. Crescer dessa forma o transformou em uma pessoa pragmática e individualista, alguém que vê os outros apenas com frieza. Em certo momento, ele descobre que sua utilidade para aquele homem terrível está terminando e o mesmo planejava se livrar dele. E então, sem nenhuma hesitação, Julian decide agir primeiro e, em um momento oportuno, ele racha o crânio de seu mestre com uma pedra de amolar, pega um pouco de dinheiro e foge, até eventualmente se infiltrar no navio escravista que eu comentei no início do vídeo. Após ser encontrado pelos marinheiros e definido como um novo escravo, ele é rapidamente acolhido pelos outros, principalmente por Mira. Esse altruísmo vindo dessas pessoas não o agrada. Ele tenta compensar isso trabalhando dobrado e dividindo sua comida com os outros, já que Mira está no estágio final da sua gravidez e o bebê pode nascer a qualquer momento. Ela precisa manter repouso e não é capaz de exercer qualquer atividade ali no navio. Esses dois acabam se aproximando com o passar dos dias, já que Julian lembra muito o primeiro filho de Mira, que tinha a mesma idade dele e morreu tentando defender a mãe grávida dos mercenários escravistas que a capturaram. Ela se arrepende muito disso. Ela não se considera uma boa mãe, já que deixou o filho morrer na sua frente. Por causa disso, ela tem uma nova determinação de fazer com que a sua nova criança cresça saudável e feliz a qualquer custo. Mas conhecer o Julian desperta nela uma esperança de ter uma família novamente. E em troca, ele descobre o amor e o calor de uma mãe que ele nunca teve. Os dois se aproximam tanto ao ponto de culminar na promessa que fazem um ao outro de viverem juntos quando se libertarem dessa situação toda. O clima começa a virar rapidamente. Os marinheiros começam a ficar assustados, ainda mais quando eles se lembram das lendas da região. As fortes ondas que se chocam contra o navio e ameaçam sua estabilidade só contribuem para o crescimento dos horrores que estão prestes a acontecer. O capitão dá a ordem de se livrarem de todos os escravos, assim deixando o navio mais leve e tendo mais suprimentos para a viagem. E depois disso, ele poderia simplesmente alegar que a mercadoria humana foi perdida durante o percurso, pois essas águas são temidas e tempestuosas, e nenhuma rota passa por elas. Seria fácil acreditarem nele. Aqui chegamos no momento em que parei na introdução. Um após o outro, cada pessoa que não faz parte da tripulação é morta e jogada no mar. Muitas tentam se defender, mas lhe faltam armas, força e até determinação para se revoltar contra os marinheiros. Porém, uma coisa que todos fazem é se colocarem à frente de Julian e Mira. São considerados as figuras mais frágeis naquele momento, e a dupla acabou se tornando muito querida por essa pequena comunidade que acabou se formando durante a viagem, resultando neste nobre ato final de todos, uma tentativa de protegê-los do fim que os ameaça. Inevitavelmente, restam somente Mira e Julian. Quando os dois estão prestes a serem atacados, o mundo para. Os agressores ficam paralisados e não conseguem se mexer. As gotas de chuva da tempestade param no meio do ar. Grandes tentáculos emergem da água tão escura quanto o abismo mais profundo. Esses tentáculos assumem uma forma vagamente humanoide enquanto sobem no navio e direcionam uma pergunta. Você busca a minha bênção. Primeiro, você deve sacrificar um grande número de almas. Segundo, você deve sacrificar um amor puro. Eu irei conceder minhas bênçãos para aquele que cumprir estas duas condições. A primeira condição está cumprida. A segunda pode ser concluída por qualquer um de vocês. Julian hesita, mas se oferece como sacrifício para proteger Mira. Ela o impede, diz que não vai deixar mais outro filho seu morrer. Então, ela pega a adaga do seu marido que carrega consigo, abre a própria barriga, retira a criança dentro de si mesma, dá o nome de Diana ao bebê, a entrega a Julian, diz que ama muito os dois e se joga no mar, se tornando o último sacrifício necessário. A criatura fica contente e pergunta qual é o desejo de Julian. Revoltado e com o pesar dessa situação toda, ele diz que quer uma prova de que a vida de Mira
e todos os escravos não foram desperdiçadas. Esse monstro lhe concede a vida daquelas 100 pessoas. A força, vitalidade, reflexos, sentidos, resistência, tudo fará parte dele, junto com a bênção deste ser que aparenta ser nada menos do que uma espécie de deusa dos oceanos. Os olhos de Julian ficam marcados com o que parecem ser cicatrizes escuras ou até mesmo pequenas rachaduras. De qualquer forma, isto é o sinal de que ele está usando os poderes da sua bênção que recebeu. Ele coloca Diana no chão e se direciona para os tripulantes, que não estão mais paralisados, e parte para cima deles. Alimentado pela sua perda, tristeza e ressentimento, ele mata todos, um após o outro, assim como eles fizeram com os outros escravos. Quando esse conflito acaba, Julian pega um bote e vai ao mar com Diana. A deusa, que ainda está por ali, fala que por causa do sacrifício que ele deu aos mares, as ondas o levarão de forma segura até a costa. O oceano não vai trazer nenhuma ameaça para ele, e que a viagem é de um dia até a costa. Nesses momentos silenciosos em que ele viaja pelo mar, Julian se emociona com as memórias das pessoas do navio, chegando à conclusão de que nunca teve nenhuma posse valiosa na sua vida. Mas agora ele tem Diana e o legado das 100 vidas que carrega consigo. Ele jura se tornar uma pessoa digna deste legado e dar uma vida plena a Diana. O sol nasce, simbolizando uma nova esperança, a chance de uma nova vida. Durante a viagem, o bote passa pelos destroços de outra embarcação e de repente Julian começa a ouvir vozes que vêm do fundo do mar. São diversas pequenas criaturas que o abordam, clamando estarem com inveja e que é injusto alguém como ele ter recebido a bênção da deusa. E mesmo que as ordens dela tenham sido para que nenhum de seus subordinados machuque Julian, eles querem atacar, ferir e devorá-lo, mesmo que sejam punidos por isso depois. O cardume avança. Julian pula com Diana em direção a um destroço maior do navio para poder soltar a bebê com segurança e ter um espaço maior para lutar. Os monstros são incapazes de segui-lo, mas ainda assim saltam e tentam atacá-lo. Navios também são considerados como parte da terra, no qual eles não podem pisar. Um grande olho aparece sob a água, provoca Julian e ordena que o cardume comece a destruir a base de madeira pela parte de baixo, que está submersa. Julian se enfurece com essas palavras e pula no mar para enfrentar o líder desses monstros, um tipo de peixe-cobra-piranha gigante. A luta é intensa, o monstro é rápido e continua com suas provocações. Julian consegue feri-lo, mas é perfurado por seus ferrões venenosos. O veneno age rápido, Julian fica paralisado e começa a afundar. O monstro continua com suas provocações e indagações, diminuindo a determinação do menino enquanto o veneno faz com que ele veja alucinações de Mira e das outras 100 pessoas. Ele lembra das memórias frias do momento em que sua mãe o vendeu e do tempo que passou com o ferreiro, mas logo as memórias calorosas de Mira surgem, e lá em cima, sobre a água, Diana começa a chorar. Isso é o suficiente para Julian despertar. Ele rasga o monstro ao meio, derrota o restante do cardume e retorna ao bote com Diana e segue seu percurso. Esse embate serviu para Julian ter uma noção melhor de seus poderes. Ele é muito forte, possui a capacidade de se regenerar e sobreviver a ferimentos mortais, tem sentidos mais aguçados, é mais rápido, consegue respirar na água e até mesmo soltar tinta igual a um polvo. E finalmente, os dois chegam a uma praia. Diana está chorando, está com fome, mas Julian está exausto, ferido e mal consegue ficar de pé. Uma garota que estava pescando ali perto os encontra, e um grande cavaleiro de armadura está logo atrás dela. O cavaleiro nota a condição grave de Julian e pergunta o que aconteceu. Ele conta brevemente que os outros foram sacrificados para que os dois possam viver. Diana continua chorando. O cavaleiro diz que bebês precisam de leite para sobreviver e convida Julian para segui-lo até sua casa. Essas duas personagens são Angval e Titi, uma cavaleira real e sua filha adotiva. 6 meses se passaram. Julian e Diana estão vivendo com Angval e Titi. E mais uma vez, Julian havia encontrado uma nova família. Existem muito mais detalhes do começo dessa história que eu posso contar para vocês. Por exemplo, a Angval está vivendo nessa área para investigar a misteriosa floresta sombria da região, a mandado do próprio rei, pois existem relatos de desaparecimentos e atividades de monstros. E talvez isso esteja relacionado a uma certa profecia que prediz a queda do reino. E quem está investigando mais ativamente essa parte da profecia é o clero, uma espécie de liderança religiosa que está abaixo do rei, mas que ainda tem uma certa autonomia. E o rei em si é uma figura que está sempre oculta. Ele aparece, mas a gente nunca vê o rosto dele. Um detalhe interessante é que ele governa esse país há 100 anos. E dizem que ele é uma figura benevolente que protegeu o seu povo das guerras e manteve o reino sempre estável. E temos todo o mistério dessas entidades que concedem poderes e bênçãos pelo mundo afora. E tem bem mais coisa, mas o que eu gosto é como, apesar do ponto central ser Julian e Diana, o autor está sempre dando essas pistas sobre o mundo de Centúria, construindo gradativamente esses aspectos maiores da história. Porém, é aqui que eu vou parar.
Se tu quer descobrir o resto da história, você vai ter que parar de ver resumo no YouTube e ir ler a porra do mangá. Falando um pouquinho mais da minha opinião sobre essa obra, o que eu gosto muito em Centúria é a construção dos seus pequenos momentos. Por exemplo, quando Mira conta pra Julian como os bebês são e por que eles chorarem. Ou quando os dois observam o céu estrelado juntos no navio, logo antes do desastre acontecer. Ou também a rotina de Julian vivendo com Angval e Titi. Ou também o fato dele se tornando amigo dos habitantes do vilarejo após conquistar a confiança deles. Tudo isso é feito de uma forma calorosa, amável e até fofa. O elemento humano, as relações das pessoas, isso é o diferencial de Centúria para mim. Grandes diálogos ou explicações não são necessárias, apenas um único quadro que demonstra o afeto que essas pessoas têm uma com a outra. O mangá constantemente quer dizer que família não é definida pelo sangue e sim pelas relações. Pessoas que prezam e demonstram carinho entre si sem esperar nada em troca. Família não é algo singular. Diferentes grupos e relações diferentes entre as pessoas também podem ser familiares. Uma comunidade, amigos, casais e grupos amorosos ou até estranhos que acabam se juntando por causa de várias circunstâncias diferentes. Os combates são bem construídos. O ritmo deles é muito bem feito. O autor gosta muito de conduzir a ação em momentos limpos que são fáceis de acompanhar e entender o fluxo. No geral, são composições de combate e ação muito bem feitas. O autor também demonstra ser um artista bem versátil. Desde os designs mais simples dos personagens a cenários e fundos bem trabalhados que usam sombreamento, tons de preto e cinza para compor a atmosfera de cada momento. E claro, é impossível ignorar os monstros e criaturas que ele desenha. Das entidades que demonstram o mais puro horror cósmico, às criaturas sobrenaturais que parecem ter saído dos contos de fadas mais sombrios. E é aqui que eu chego ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo, e caso tenha se interessado pela obra, por favor, vai atrás do mangá, lê ele na plataforma oficial se você saber inglês, ou busque as traduções que foram feitas por fãs. Fale sobre Centúria, divulgue a obra e a recomende para seus amigos. Sério, esse mangá merece muito mais atenção do que ele tem. Obrigado por ficar comigo até aqui. Dê um like, se inscreva e comente algo se quiser. Até a próxima.